Aqui você está vendo o processo inverso. Quer dizer, o Brasil só chegou na profundidade do buraco em que ele está porque a imprensa faliu. Fernão, primeira pergunta. No seu blog, no Vespeiro, você se define como um jornalista que só acredita em jornalismo como instrumento de reformas. Queria entender um pouco mais essa frase. Qual é esse jornalismo que você acredita? Isso é uma referência histórica. Quer dizer, o jornalismo democrático nasceu para isso, né, e viveu por isso. Né, e foi um sucesso. Ele veio a se transformar num business como uma consequência disso, mais ou menos inesperada, né, para o tamanho que a coisa tomou. A partir de um certo momento, né, esse tipo de jornalismo surge nos Estados Unidos. Né? E é concomitante, uma coisa é consequência da outra. A reforma que os Estados Unidos fizeram na sua democracia na virada do século XIX para o XX, né? Que foi o melhor momento da democracia foi a partir dessa hora, né? Porque eles tinham feito uma revolução para controlar o poder político, que foi muito radical para os padrões da época, né? Criou uma nova era, abriu uma nova era para a humanidade, e naquele momento eles criaram também uma reforma fundamental para criar um controle sobre o poder econômico, né? E essa dobradinha foi que levou os Estados Unidos que nós conhecemos, a minha geração conheceu, né, que saiu da diligência e em 1969 estava pondo um homem na Lua. Né? Então, isso transformou totalmente o horizonte da humanidade inteira. Né? Arrastou junto a humanidade inteira, mesmo aquela que não queria ser arrastada por esse processo, né? E que resistiu e combateu essa democracia americana, foi junto. Né? Então, foi uma humanidade que saiu lá daquela pobreza relativa para produção ilimitada, né? Onde você tem hoje, o que você tem de carência é tudo consequência de política. Não é mais consequência de problema de produção. Né? E o jornalismo está inserido dentro perfeitamente inserido. Quem fez essa revolução dos Estados Unidos acontecer foram dois sujeitos, né? Um que chamava Samuel McClure, era um cara daqueles típicos... corria a lenda de que ele tinha saltado do navio e chegado a nado em Nova York, né? Porque ele tinha medo de ser barrado na entrada. E o outro foi o Pulitzer. O McClure foi o homem que inventou realmente o jornalismo investigativo. Né? Ele criou uma revista parecida com essas revistas de informação de hoje, tipo uma Veja, assim, que chamava McClure, a revista, e bancava, era um homem que tinha um talento enorme para descobrir talentos. Né? E ele bancava repórteres pela primeira vez na história do jornalismo, para ficar 6 meses investigando uma matéria e publicar reportagens realmente detalhadas e tal. Então, Isso era que ano? Isso foi em volta de 1900, um pouco antes a revista começou, mas ali, naquela virada. Né? Isso levou as tiragens da imprensa americana das centenas de milhares para milhões. Eu acho que a McClure chegou a ter mais de 2 milhões de exemplares, se não me engano, naquela época, lá atrás, né? E o Pulitzer, que inventou um outro componente do jornalismo, que era essa cara de jornal que nós vimos chegar até aqui, com manchetes, uma estrutura gráfica melhorada. Os jornais eram um pastichão antes. Ele inventou a manchete, ele inventou essa coisa, era um jornal de venda em banca, meio sensacionalista, mas que tinha um componente diferente. Ele passou, em vez de cobrir só o mundo da autoridade constituída, ele passou a cobrir privilegiadamente
a situação do povo, né? E tinha, embora fosse com esse componente sensacionalista, ele tinha ali na área editorial dele um time de alta qualidade, né, que discutia esses temas e inseria esses temas dentro da nova condição dos Estados Unidos, que saiu de um país agrário, né, de pequenas ilhas isoladas, e passou a ser um país urbano, né, uma transformação muito violenta. E esse pessoal acabou indo buscar na Suíça, porque o país, essa transformação violenta que teve início com as ferrovias lá, é muito parecida com a condição de hoje, com a internet, né? As ferrovias lá eram, vamos dizer, você pode comparar com a Amazon hoje, né? Você só podia chegar naquele novo Estados Unidos continental, que até então eram só a costa do Atlântico. Você só conseguia chegar lá de trem e tirar tudo que você produzisse lá de trem. Então você tinha um canal absoluto de controle de todo o pessoal que passou a viver na margem desse processo. Né? E isso foi violentamente explorado pelos chamados robber barons, né? Que eram empresários de alta capacidade, de alto talento, mas que estavam numa situação onde num país com uma situação completamente nova, que não tinha nenhuma estrutura legal de regulamentação ou de controle desse processo, né? E passaram a ter fortunas parecidas com a desse pessoal de hoje, com os Jeff Bezos da vida, né, que tem fortunas pessoais e faturamentos maiores que os PIBs de todos os países do mundo, menos 2 ou 3, né? E esses caras lá, naquela época, tinham essa mesma condição. Chegaram a ter vários bilhões de dólares, né, lá em 1900. E isso desequilibrou tudo, porque se mancomunava o cara do petróleo com o cara da ferrovia, falava, olha, você só transporta o meu petróleo, não transporta o do vizinho. Ele quebrava o vizinho, comprava o vizinho, né? E assim todos, né? Os Carnegie, o Mellon, o JP Morgan, né? Aquela turma toda passou a atuar assim. O empresário é um animal especial, né? O empreendedor, esse que nasce com esse instinto, né? E ele vai adiante enquanto for possível, enquanto não lhe for posto um limite, né? E foi isso que aconteceu ali. E isso começou o quê? Matar o sonho americano, né? Que era, pela primeira vez na história da humanidade, você poder vencer pelo trabalho, né? Você tinha uma sucessão de gerações ali que estavam vivendo essa experiência. Primeiro, eram todos proprietários, né? E a colonização lá se baseou nisso, né? Quem vier para cá recebe um pedaço de terra. E começou a matar esse sonho, porque no fim você tinha meia dúzia de caras ganhando dinheiro e o resto dependendo de ser empregado deles, sem competição pela força de trabalho. Então, o que aconteceu? O salário começou a encolher, né? O poder econômico desse pessoal ganhou um componente também de poder político, né? Olha que se não se der bem comigo, você não trabalha mais, né? Então, é muito parecido com o que está acontecendo hoje, né? Pois é, e nesse sentido, para fechar aqui, antes da gente rodar, como é que você vê o jornalismo hoje aqui no Brasil, né? E a relação disso com o que está acontecendo em todas essas relações de poder que a gente vem assistindo? É um processo inverso, quer dizer, assim como o jornalismo lá, essa revolução jornalística que quebrou esse processo negativo que vinha acontecendo lá, passando a cobrir sistematicamente o sistema suíço, tal, importando aquelas ferramentas de recall, de iniciativa de lei, de referendo de lei. Os americanos copiaram isso dos suíços. Voto distrital sempre houve, mas não essas ferramentas de empoderamento do eleitor depois da eleição, né? Parava ali. Eles passaram a ter esse poder depois.
aqui você está vendo o processo inverso. Quer dizer, o Brasil só chegou na profundidade do buraco em que ele está porque a imprensa faliu, né? A imprensa, não só ela passou pela mesma crise do modelo de negócio que afeta a imprensa do mundo inteiro, hoje, né? Que também efeito dessa mesma concentração, da volta dessa concentração do poder econômico. Você tem 3 plataformas, 4 plataformas, é o sonho do Gramsci, né? Para controlar. O resto é tudo subsidiário. Uhum. Então, você controlar, sei lá, você põe lá censura no YouTube, censura no Twitter, e acabou. Precisa controlar só 3. Antes precisava controlar 10 mil redações. Estava mais difícil. Então, no Brasil hoje, o que aconteceu é isso. Quer dizer, você tem um problema sucessório, porque a imprensa democrática é sempre obra de um indivíduo que pega uma briga, né, e levanta uma bandeira e começa a perseguir essa bandeira, e isso acaba virando um business, né? E você tem os problemas de sucessão, onde essas empresas acabaram caindo, isso no mundo inteiro, principalmente Brasil e Estados Unidos, né? Nas mãos de gente que não é jornalista, né? E que não sabe discutir jornalismo, né? E que acha que você pode fazer com o jornalismo a mesma coisa que você faz com uma fábrica de salsicha, onde você chama McKinsey, estabelece lá uma determinada linha de processos de gestão e a coisa acontece, né? Numa empresa que produz um produto intelectual, isso é muito diferente. É muito mais afetado pelo impulso original de quem está comandando esse processo de alguma maneira. Não, você falava aí um pouco sobre a falência do jornalismo no mundo todo, mas especialmente aqui no Brasil, e de como que ele afeta as relações democráticas, né? O que você quis dizer com falência do jornalismo brasileiro? O jornalismo é a ferramenta essencial da democracia, tá certo? Que a democracia é representativa, né? Não é por acaso que ela tem esse nome, né? Ela precisa ser representativa em qualquer ambiente que seja maior do que a Suíça, né? Porque senão é inviável, né? Não é operacional. Então, você tem uma intermediação a ser feita, obrigatoriamente, né? Entre os representantes e os representados. O conceito de representação é hierárquico, né? Isso é uma coisa que o brasileiro não alcançou até hoje, né? Começa por aí, quer dizer, a representação é um conceito hierárquico, né? Você só pode ser bem representado se você tiver o poder de caçar o mandato do seu representante se ele trair essa representação. Senão ele passa a trabalhar só para ele mesmo. Se for como é no Brasil, que você Mas não pode ter alguém que vai argumentar que a próxima eleição é o momento de fazer isso? Eu acho que sim. O problema essencial do Brasil é que o Brasil não fez... O Brasil não avançou até o século XVII, né? Porque o processo da democracia, como ela existe hoje, começa nos primeiros anos do século XVII, né? Quando o juiz supremo da Inglaterra, né, Edward Coke, diante das tentativas do primeiro rei da dinastia Stuart, que foi o James I, de ganhar para si os poderes que os reis do continente europeu já tinham, que era o absolutismo, né, defendido por essa quebra do padrão do judiciário da época, que era o sistema de common law, baseado na tradição. Quer dizer, né, o que pena se dá para este tipo de crime? Isso se repetia tradicionalmente, depois você foi estruturando isso por escrito, né? Então é uma justiça feita pelo povo, que começa lá onde o rei era o chefe de uma tribo e convivia com os seus súditos, comia na mesma mesa todo dia, tá? Então tinha um componente democrático
obrigatório nessa relação. E esse sistema de common law, que é isso ampliado no tempo, mas sempre dentro da mesma linha, né, onde o povo é que faz a justiça. Até hoje, nos sistemas de common law, que são todos os filhos da Inglaterra, tem esse sistema ainda, né, é assim que acontece. Né? Todos os julgamentos são feitos pelo júri, né? O papel que o Ministério Público tem aqui de dizer quem vai a julgamento ou não também é de um grand jury, como eles chamam. É um outro júri que primeiro recebe a denúncia, avalia as provas e as circunstâncias e diz sim ou não, esse cara vai a julgamento ou não vai a julgamento. Aí quem vai a julgamento tem um outro júri de iguais ao réu, ou as partes envolvidas, né, que é quem vai decidir se aquele caso é ou não é parecido com aquele que o cara está alegando. Aí fala, olha, meu caso é parecido com aquele lá de 1418. Eu quero a mesma satisfação que sempre foi dada para isso. Então, o júri decide, sim, o caso é o mesmo, depois de ouvir todas as testemunhas. Tal. O papel do juiz nesse sistema de common law é fiscalizar esse processo. Né? Foram ouvidas todas as partes, né? Todas elas tiveram a devida assistência de advogado, tal, todas as testemunhas foram chamadas. Você quer chamar mais alguma testemunha? Ele tem que fiscalizar isso, o processo. No final, ele pergunta para o júri qual é a conclusão. O cara é culpado ou é inocente? Uhum. E se ele for culpado, a pena não é o juiz que estabelece, é aquela que sempre foi dada para aquele mesmo caso, para aquele mesmo tipo de delito. Uhum. Então isso, comparado com o sistema nosso, né, explica a diferença no grau de corrupção que existe num sistema e no outro. Uhum. Isso começa lá, em 1605, nesse ato em que o Edward Coke chega para o James I e diz para ele, olha aqui, o James I tinha feito uma corte paralela, onde o arcebispo passa a ser o juiz, né, e começa a dar sentenças políticas, né, em vez de sentenças baseadas na lei tradicional. Né. E esse Coke, ameaçado de ter a cabeça cortada, todos os juízes lá na sala do rei já entregando os pontos, e esse cara se levanta e fala, aqui, majestade, nada disso. O senhor é um homem muito sábio, o senhor está acima de todos os homens, but you are under God and under the law. Né? Porque se a justiça... Esse under God significa o seguinte, né? Aquilo que aconteceu, o fato, né, é daí que parte a justiça. Porque se a justiça puder partir da sua narrativa, jamais haverá paz. Né? Então, o fato pertence a Deus. Isso é o under God. Né? E ninguém pode mexer com isso, nem você. A sua narrativa não pode prevalecer sobre o que realmente aconteceu. Né? É o direito natural. É o direito natural. E o under the law como consequência disso. Né? Então, você está debaixo dessas duas coisas, embora esteja acima dos outros homens. Mas dessas duas coisas, o senhor está abaixo. Porque sem isso, jamais haverá paz. E nós somos uma boa testemunha da verdade dessa frase. Antes de 2013, era quase um pecado capital se dizer de direita. Né? Sempre que a pessoa se dizia de direita, ela falava, olha, eu sou de direita, mas eu sou bonzinho. Ela tinha que justificar. Só um pouquinho. Nos últimos 10 anos, isso mudou. Né? E houve a eleição de um presidente que se comunicou de forma bastante aberta em relação a isso com a população e com uma verba de campanha bastante pequena, assim, conseguiu se eleger. E então, qual foi o mérito dessa direita que ascendeu no Brasil nos últimos 10 anos de se comunicar com o povo
E quais foram as falhas também dela nesse sentido? Porque... Cara, eu acho que você inverteu um pouco a ordem dos fatores, porque não foi essa direita que se comunicou com o povo, né? Foi o povo que se expressou de uma nova maneira, porque houve uma nova forma de quebra da censura estabelecida, que é sempre o início de todos os processos democráticos. Agora, é uma coisa parecida. A internet quebrou a mídia que representava essencialmente uma hegemonia que está estabelecida há 100, 150 anos aí. Uhum. Que no Brasil, especificamente, né, quem que era a imprensa da minha época, né? Basicamente, isso é um processo natural, não é nem maquiavélico, né? Quem estava dentro das redações era principalmente a classe média do funcionalismo, né? Filha do funcionalismo. Eram filhos de professores da rede pública, filhos de políticos, filhos de gente desse estamento, né? Basicamente, você tinha muito... Quem quer ficar rico não vai trabalhar numa redação. Vai ser advogado, médico, procurar outro tipo de função. Ali vai um tipo de gente diferente. E era isso aí. Esse pessoal representava isso naturalmente no jornalismo que praticava. Aí você tinha que fazer força a partir da direção da redação para escapar um pouco disso ou para limitar os extremos em que isso podia chegar, né? Era basicamente esse o esquema. Quando a internet surge, né, ela produz esse efeito no mundo inteiro, né? A classe média meritocrática, que não tinha voz, né, nesses países onde essas estruturas estavam instaladas há centenas de anos, né, começa a se identificar como uma classe, como uma força política, começa a descobrir o seu próprio tamanho, né? Começa a ver que tem muito mais gente que pensa tudo aquilo que ela não dizia pelo medo que você descreveu, né? Que é fruto dessa patrulha que existia, né? E desse sistema gramsciano de dominação de escolas e das pontes de saber, de conhecimento da burguesia, né? Ocupação dessas... Uhum. Então, esse pessoal se descobre e passa a ser uma força, né? Como aconteceu aqui, nos países árabes, em todo lugar aconteceu alguma coisa semelhante. De baixo para cima. De baixo para cima, né? E principalmente essa classe média meritocrática que tem, antes do proletariado, vamos dizer, acesso à internet, aprende a mexer com aquilo e se identifica com uma força, né? E é esse pessoal que desencadeia esse processo, no qual vão embarcar depois esses caras que você apontou como líderes do processo. Não são. Eles vêm atrás, né? Eles são rebocados por esse processo. O Bolsonaro, o Trump e tal. Eles são muito mais produto da negação dessa violência com que esse pessoal passou a desacatar a verdade, né? A disfarçatez com que eles mentem, com que eles falsificam a realidade. É muito mais uma reação a isso do que correr atrás de qualquer proposta que esses caras têm. Porque, na verdade, eles não têm proposta. Uhum. O maior risco para a direita, chamada direita brasileira, ou a não esquerda brasileira, é se transformar numa esquerda brasileira com sinal invertido. Porque ela tem vivido e só se expressa reativamente às posturas dessa esquerda. Que fala de racismo, que fala de gênero, que invade o círculo da sua família, provoca indignação. Então, eles são o quê? Eles são o anti-isso.
O discurso deles para aí, né? Não vai à essência do problema que está desafiando a democracia no mundo inteiro, que é a revogação da legislação antitruste que os americanos fizeram para controlar a economia, né? De uma forma genial, sem envolver o Estado diretamente no processo, mas indiretamente obrigando qualquer empresário que tivesse controle de mais de 30% de qualquer mercado, tinha que vender para outro empresário, né? Para concorrer com ele. Isso fez o quê? Fez que os salários, a disputa pelo melhor trabalhador passou a ser o fator decisivo de sucesso. Quando você tem um ambiente de concorrência acirrada, o salário é valorizado, você tem que disputar os melhores trabalhadores aumentando continuamente os salários e tem que disputar os consumidores reduzindo continuamente os preços. Então, isso é que fez esses Estados Unidos do século XX, que foi essa explosão que afetou toda a humanidade, porque durante N gerações, sempre a nova geração estava ganhando mais do que a anterior, e subindo e progredindo, e isso alimentou o sonho americano e o apoio à democracia americana. Quando a China entra no circuito, né, com produtos feitos com trabalho semi-escravo, né, com design roubado, sem investir em pesquisa e desenvolvimento, com aqueles preços miseráveis, né, que representavam, traduziam perfeitamente a miséria de quem estava fazendo esses produtos, né, o Ocidente se apavorou, né, porque isso começou o quê? Matar com a internet globalizando o mercado, e esses produtos entrando maciçamente no Ocidente. O cara que vivia de voto no Ocidente, né, entrou em pânico, porque começou a matar emprego, e aí esses tycoons aproveitaram esse momento para reinstalar o processo de reversão de toda a construção antitrust que tinha resultado naqueles Estados Unidos economicamente virtuosos. Então começou de novo a monopolização, né? E hoje você está nisso, de novo, né? E é isso que está matando a democracia. E você não vê ninguém falar nisso. Quer dizer, o cara é herói da direita porque ele é contra a política de gênero, porque ele é contra a invasão da sua família, porque ele é contra o racismo, porque ele se rebela contra a disfarçatez da mentira institucionalizada. Mas tem a questão econômica também, né? Que é tirar o Estado da frente do trabalhador, que às vezes quer empreender e tudo mais. Mas isso é uma visão antiga, cara, que está superada. Não é tirar o Estado. No Brasil, sim, eventualmente, mas nos Estados Unidos está vivendo essa mesma crise. Você tem uma insatisfação generalizada no mundo, onde todos os governos que estavam no poder ou estão no poder, sejam eles de esquerda ou de direita, caem subsequentemente. Porque a situação econômica não é mais determinada pela presença maior ou menor do Estado. Indiretamente, sim, né? Porque esse processo, o que está acontecendo? O Ocidente achinesou a sua economia. Então, o socialismo não está entrando por essa porta que é mais visível da conspiração gramsciana. Isso está tudo meio superado já. Porque o processo econômico de concentração da riqueza, o que é o socialismo? É o sistema onde só tem um dono de tudo. É a transposição do sistema monárquico, né, absolutista. O rei é dono de tudo, ele distribui alguns pedaços disso para os seus barões, né, que hoje são aqueles caras lá que o Putin distribui, os oligarcas, né. Na China tem os seus oligarcas, né, são todos subsidiários do Estado, né, que dão em troca para Sua Majestade o controle da sociedade. Se você não se comportar bem, você não trabalha mais, você não come.
Entendeu? Então, hoje é isso. Né? Você acha que o Brasil tenta fazer uma cópia disso com o governo petista? Esse processo é automático, tá certo? Ele, na medida em que você concentra a economia, isso passa a acontecer. Como você veste esse santo é outra história, mas essencialmente o processo é esse. Né? E esse processo ninguém discute. Agora, por que você acha que todos os bilionários do Brasil fazem campanha para eleger o Lula? É por isso. Que o Lula é o patrocinador desse processo no Brasil. Né? Qualquer outro processo aponta numa direção diferente. Mas ninguém está levantando esse tipo de bandeira porque não precisa. A chamada direita, o Trump, o Bolsonaro, não precisam discutir esse problema. Porque basta para eles atender à indignação dos ofendidos pelas políticas de gênero, por essa mentirada que é o quê? É a barulheira que eles fazem para você olhar para o outro lado, né? Enquanto eles estão fazendo o quê? Instalando um poder não eleito, né? Que é constituído por esses bilionários, trilionários, né? Em dólar hoje. É o quê? Essa operação globalista, né? Para tornar subsidiário deles o poder dos Estados nacionais. Então você está criando um novo tipo de monarca, né, que quer controlar vários Lulas. Né? E para os Lulas isso é interessante, e aí as coisas vão acontecendo assim. Mas essa barulheira deles está sendo muito eficaz em desviar o olhar das pessoas desse processo que é o essencial. Né? A democracia é a pulverização do poder político e a pulverização do poder econômico. São irmãos siameses, o poder político e o poder econômico. O que corrompe é o poder. Então você tem que ter algum limite para o poder e esse limite tem que ser estabelecido da forma mais democrática possível. E essa foi a genialidade da solução americana, antitrust.